Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 18. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 18. Governando bem. Naruto estava em um pátio privado fora do Red Keep. Ele foi projetado para ser um de reclusão, onde alguém poderia refletir sobre as coisas, aproveitar o silêncio e a tranquilidade que raramente se desfrutava dentro do funcionamento ativo de King's Landing. Claro que neste caso, Naruto não encontrou tais coisas aqui porque a área estava lotada mais do que o normal para um propósito diferente de refletir sobre a vida como um todo. Hoje era um lugar onde uma morte aconteceria. Era o lugar onde Cersei da casa Lannister seria executada. Como Naruto havia prometido a Lord Tivin, esse caso seria mantido em sigilo. Testemunhado apenas por aqueles envolvidos na conspiração e no planejamento de Cersei para assumir o controle do Trono de Ferro. Ou seja, apenas aqueles de alta posição com os Tyrells, Baratheons, Starks, Tullys e Martell testemunhariam o fim da única filha de Tivin da casa Lannister. O próprio Tivin testemunharia, mas Tyrion nem Jaime fariam isso, pois não sentiam nenhuma forma de prazer ou conforto ao ver a vida de sua irmã terminando. Tivin só fez isso pela necessidade tradicional, já que sua filha era culpada do crime e, como seu pai, ele tinha que ver isso até o fim. Nunca deixe que se diga que um Lannister não pagou suas dívidas. Todas as dívidas foram pagas. Não importa o preço da dívida. Um Lannister que não pagou suas dívidas não era um Lannister aos seus olhos. Enquanto ele estava com os outros altos lordes e damas das principais casas dos Sete Reinos presentes, Tivin olhou para a mulher que ele chamava de filha. Na verdade, ela não parecia uma Lannister. Não mais. Seu cabelo tinha sido cortado curto após o julgamento e como ele terminou. O corte era incrivelmente curto e Tivin descobriu que o visual surpreendentemente não era feio nela como ele havia presumido que seria quando chegasse a hora da execução. Se alguma coisa, Cersei ainda tinha uma forma de atratividade com um cabelo extremamente curto com um vestido, por mais escuro que fosse, para combinar. O verdadeiro problema estava no rosto real de sua filha, parecendo do jeito que estava, para provar ainda mais que ela não era mais uma Lannister para ele. Os olhos estavam injetados de sangue a ponto de você quase não conseguir ver nada de branco em seus olhos. Eles estavam tão vermelhos que você pensaria que era algo que só sua casa poderia fazer e estava meio que esperando um comentário rude de um dos outros como Renly dizendo mesmo na morte, ela ostenta. Suas cores Lannister Lord Tivin. Olhos vermelhos sangue e cabelos dourados, só para chatear o velho leão. Mas olhando para o homem bastante carismático sentado ao lado de sua Margaery Baratheon, Tivin viu que o homem estava mais sério do que o normal, e percebeu que a morte de Robert atingiu Renly com mais força do que Tivin pensava, apesar de tudo. Não era segredo que Robert não amava seus irmãos. Ned Stark era mais um irmão para Robert durante o tempo em que cresceram juntos sob Jon Arryn. Mas Robert deu margem de manobra a Renly em termos de coisas quando a rebelião começou, já que o homem era apenas um menino quando Robert e Santanis foram para a guerra. Mesmo quando chegou a hora de lutar contra os Greyjoys, o mais novo dos três irmãos Baratheon era jovem demais para realmente fazer algo considerado digno da casa Baratheon em termos de combate. Renly havia se concentrado no poder do conhecimento e da mente para fazer as coisas acontecerem em vez do uso de uma espada. Isso irritou Robert e Santanis um pouco que seu irmão não favorecesse o combate como eles, mas nenhum dos dois podia refutar que a inteligência do homem era de fato uma arma formável por si só. Daí uma das razões pelas quais ele foi nomeado mestre em direito. Tivin tirou os olhos do homem Baratheon e voltou a se concentrar em sua filha, que estava de joelhos, a cabeça apoiada em um tronco, e o tempo todo olhando para ele. Ela tinha tanto ódio nos olhos que um homem menor sentiria uma sensação de pavor ou medo com a ideia do que aconteceria. Cersei se libertou e teve a habilidade de atacá-lo sem oposição. Mas Tivin Lannister não era um homem menor. Ele tinha visto a morte muitas vezes, de muitas maneiras e modas brutais, para conhecer o medo de tais coisas, muito menos de seu próprio filho.
Do jeito que as coisas estavam agora, Cersei estava olhando para ele com toda a raiva e ódio que seu corpo podia comandar, a menos que de alguma forma tirasse de seus olhos se os deuses decidissem dar à mulher tal poder. Ao lado de Cersei estava Ned Stark. Sua espada Ice estava em suas mãos. Seu rosto estava sombrio e impassível. Como deveria ser, dado que ele estava prestes a fazer. Tywin respeitava Ned por fazer isso e ainda mais vendo que o homem não gostava do que estava prestes a fazer. Qualquer outra pessoa em sua posição estaria zombando, dando golpes verbais e tornando os últimos momentos de vida de Cersei miseráveis. Mas não Ned Stark. O homem sabia do seu dever. Acabar com a vida da pessoa que estava de joelhos na frente dele. Fazer algo rápido, limpo, indolor e não sentir nenhuma alegria no processo. Se você ainda tem algo a dizer, Cersei Lannister, agora é a hora, disse Ned enquanto esperava que a mulher dissesse suas últimas palavras antes de separar a cabeça dela de seu corpo. Você acha que minha morte trará paz aos 7 reinos? Não vai. Não permitirei que este mundo conheça a paz após minha morte. Este mundo queimará e todos nele também por me negarem o que é meu por direito. Se eu não puder governar este mundo como sua rainha, então o próprio mundo morrerá, e todos vocês morrerão com ele. Mesmo que eu tenha ressuscitado como um membro dos mortos-vivos sob o comando dos caminhantes brancos, encontrarei uma maneira de matar todos vocês. Mesmo que eu tenha que desejar que meu espírito se manifeste para assombrar todos vocês pela eternidade. De uma forma ou de outra, eu serei o fim. Declarou Cersei com toda a loucura em seus olhos e rosto agora se manifestando através de suas palavras. Olhando para Tywin por um segundo, os dois homens trocaram um olhar antes de Ned assentir, sem mais palavras, baixar a espada no pescoço de Cersei. E assim, Cersei da casa Lannister não existia mais. Você quer que eu providencie algum meio de transporte para o corpo ir para a cripta da sua família em Rochedo Casterly? Perguntou Naruto, alguns passos atrás de Tywin. Não. Alimente alguns animais. Queime o corpo. Não me importo. Cersei desonrou minha casa com suas ações. Enterrá-la na cripta significaria que eu aprovo suas ações, respondeu Tywin enquanto Naruto ficou em silêncio por um momento. Mesmo depois de tudo que ela fez, Cersei ainda é sua filha. Apesar de tudo, eu sei que no fundo você a ama. Ou pelo menos, amava quem ela era antes de tudo isso, disse Naruto com Tywin soltando um longo suspiro de frustração. Ótimo! Prepare algo para o corpo dela. No mínimo, posso vê-la enterrada com alguma dignidade digna de um Lannister, comentou Tywin antes de deixar a área. Sem dúvida, a visão de sua filha decapitada deu um nó em seu velho estômago. Grande sábio, trago notícias dos meus passarinhos que cercam o leste do reino ao longo do vale e que requerem a atenção do Lorde Regente do Pequeno Conselho, disse vários momentos depois, enquanto parecia planar enquanto caminhava. Sobre Lisa Tully comentou Naruto enquanto Varys assentiu. O mesmo grande sábio. Como eu disse, é preciso uma reunião com o Lorde Regente e o Pequeno Conselho imediatamente, respondeu Varys com Naruto assentindo. Eu os avisarei. Sorda-voz, seu filho e Shirin já chegaram? Perguntou Naruto com Varys assentindo. Eles acabaram de chegar aos portões há apenas alguns minutos. Informei Sorda-voz sobre a situação em relação aos seus títulos e que uma reunião do Pequeno Conselho acontecerá em breve. Seu filho e Lady Shirin irão para a Fortaleza Vermelha para se situarem. Senti que ter a sala preparada para os três deveria ser perto das salas da Aliança Baratheon Tyrell, disse Varys com Naruto assentindo. Concordo. Lady Shirin é sobrinha de Henry, afinal, e receberá a custódia dela, pois ela é da família. Obrigado, Lord Varys. Vejo você novamente em breve, respondeu Naruto, com Varys curvando a cabeça educadamente e indo embora. Red Keep pequena sala do conselho, antes de começarmos, gostaria de dar as boas-vindas a ser e agora Lord Davos Seavor ao pequeno conselho como mestre dos navios. Suas habilidades e conhecimento com ele sem dúvida serão inestimáveis para o reino como um todo, disse Ned Stark enquanto se levantava, e os outros também o fizeram para o homem que ajudou. Santanize em seu momento de necessidade.
Obrigado, Lorde Regente. Não apenas por esta honra, mas por me dar o respeito que estes títulos exigem de mim. Eu vim do nada. Pensei que morreria sem nada. Mas Santanis me recompensou por meu serviço leal com um título de cavaleiro e minha posição aqui como mestre dos navios, uma senhoria. Pretendo fazer o mesmo aqui para provar meu valor enquanto sirvo no pequeno conselho. Farei tudo o que puder para provar que sou o homem certo para o trabalho. No mínimo, posso manter o assento aquecido até que outra pessoa mais adequada possa tomar meu lugar nele, disse Davos enquanto os outros membros do pequeno conselho soltaram uma pequena risada no final. Santanis falou muitas vezes de suas habilidades como contrabandista durante a guerra, Lorde Davos. Se não fosse por você, meu irmão e seus homens teriam perecido. Morrer de fome durante o cerco não é algo que alguém gostaria que acontecesse, nem mesmo a um inimigo. Você o salvou de muita desonra e vergonha para minha casa. Quando meu irmão elogia alguém, isso não deve ser levado de ânimo leve, disse Reina enquanto Davos assentiu. Eu só queria poder tê-lo salvado de si mesmo, comentou Davos, enquanto muitos na sala concordavam. Todos nós fazemos Lorde Davos. Venha. Sente-se conosco. Lord Varys tem informações sobre o vale que exigem nossa atenção, respondeu Ned Stark com um homem mais velho assentindo e tomando seu assento. Obrigado, Lorde Regente. Como você sabe, com o fim desta guerra recente, a paz finalmente chegou ao nosso precioso reino, e todos nós podemos ter uma sensação de estabilidade. Ou melhor, nós teríamos tal estabilidade se não fosse pelo vale, respondeu Varys com muitos na sala agora concordando. O problema não é o vale em si, mas sim Lisa Arryn, disse Naruto para identificar exatamente o problema em questão. Você está certo, grande sábio. O problema é, de fato, Lady Lisa Arryn. Seus lordes e cavaleiros finalmente derrotaram os inimigos dentro de seu próprio domínio. Embora não sem pesadas perdas em muitas ocasiões. No entanto, agora que eles foram derrotados, Lady Arryn está exigindo a cabeça do homem que assassinou Petyr Baelis, e jurou vingança contra o responsável. Ela aparentemente alega que as acusações contra o falecido Lord Baelis são falsas e que ele era inocente de todos os crimes alegados contra ele. A mulher iludida até mesmo alegou que o vale se separará dos 7 reinos e se tornará seu próprio reino com o jovem Robin sendo rei do vale antes do fim do mês, disse Varys, com os outros membros do pequeno conselho não gostando nem um pouco disso. Ela está realmente tão louca? Sei por experiência própria com a mulher que ela claramente não pensou direito, mas ameaçar uma coisa dessas agora? O vale tem sua própria grandeza, com certeza, mas não pode se sustentar sozinho. Não tem valor econômico verdadeiro para possivelmente mantê-lo independente dos outros territórios, respondeu Tyrion com Ned assentindo, já que ele tinha estado lá muitas vezes com Robert quando Jon Arryn os acolheu como protegidos. Qual é a posição dos lordes do vale sobre isso? Perguntou Ned, sabendo que ela só conseguiria concretizar uma ameaça se todos os lordes e cavaleiros do vale estivessem do seu lado. O que ele duvidava? Meus pássaros me dizem que o vale está dividido. Mesmo depois de lutar para repelir as Iltribes, eles não se unirão sobre o assunto. Alguns acreditam que Lady Lisa deveria ter justiça, mesmo que apenas para apaziguar sua mente claramente perturbada, e tornar suas próprias vidas mais fáceis no processo. Quanto à outra metade, eles acreditam que a mulher é louca demais para servir, e não comprometerão suas forças contra o grande sábio, que Lady Lisa declarou abertamente o assassino de Lord Baelis. Disse Varys enquanto Naruto suspirava. Aquela mulher está se tornando um pé no saco. Um velho amigo meu preguiçoso a teria chamado de problemática, mas não o farei, pois isso insultaria sua memória, comentou Naruto, com algumas pessoas sorrindo. Como lidamos com isso? Enviar um exército para reprimir essa rebelião de Lady Lisa só levaria ao desastre. Eu preferiria não enviar homens para a morte quando tudo isso poderia ser resolvido de forma mais pacífica, disse Ned Stark enquanto o pequeno conselho assentia. Um enviado da paz, talvez. Ofereceu Tyrion, embora ele não se oferecesse para isso devido ao fato de Lisa Arryn o odiar desde o momento em que se conheceram. E ele nem fez nada com ela.
Ela preferiria ver isso como um insulto a ela ou uma fraqueza nossa. Usar a força na forma de um exército também está fora de questão. O portão sangrento torna o caminho impossível para um exército, não importa o tamanho, de passar para o vale, disse Naruto, já que ele conhecia a maldita trincheira que eles usavam como estrada e o portão sangrento que eles criaram para tal coisa. Ele fez a maldita vala para uma estrada anos atrás, em um tempo há muito esquecido. Fazê-la dobrar os joelhos e ouvir as leis feitas por deuses e homens também está fora de questão. Se ela estiver muito longe em sua loucura como Cersei estava durante o julgamento, e mais tarde antes de ser executada. Lysa Arryn não cederá a tais coisas, disse Renly enquanto todos concordavam plenamente. E eu aqui pensando que Lord Santanis era a única pessoa que eu conhecia que tinha enlouquecido completamente. Estou quase feliz em saber que ele não foi o único a cair nessas coisas, comentou Davos calmamente com alguma forma de diversão brotando da piada. Apesar de ser ruim. Então diplomacia, força e leis estão fora. Suponho que a única coisa que podemos fazer agora é fazer com que os planos de Lysa implodam sobre si mesmos. Felizmente, sei como eles podem, e vão implodir com o empurrão certo, disse Naruto enquanto chamava a atenção de todos. Como? Perguntou Renly curiosamente. Há uma verdade sobre Lysa Arryn, Petyr Baelise e Robin Arryn que poucos sabem, com menos ainda desejando que ela fosse revelada. Uma que, se fosse, removeria Lysa de seu assento de poder e forçaria o jovem Robin a sair envergonhado também. Estou falando, é claro, do garoto não ser filho de Jon Arryn em nenhum sentido da palavra. Ele é, na verdade, o filho bastardo e idiota de Petyr Baelise, respondeu Naruto calmamente, com muitos na sala parecendo muito chocados com isso. Não é para questioná-lo sobre isso, grande sábio, mas você tem provas para respaldar suas alegações? Perguntou Davos, sabendo que tais palavras exigiam muitas provas da parte do homem mascarado. Então Naruto explicou o que sabia, como sabia com seus poderes, e o fato de que quando questionado por Naruto pessoalmente, Petyr Baelise admitiu abertamente. Na verdade, Mindinho também admitiu que não se importava nem um pouco com seu filho. O garoto idiota era uma ferramenta como sua mãe. Um meio de controlá-la. Um meio para um fim. Alguém que ele não amava, mas fingia amar por uma questão de aparência para manter Lysa Arryn sob seu controle. Ela estava tão confiante de que ele devolveria e Robin era a prova disso que ela fez tudo o que ele pediu. Até a morte do próprio Jon foi bem-sucedida graças a ela pessoalmente colocar o veneno em sua comida ou bebida. Petyr disse a ela que se Jon tivesse revelado a verdadeira ascendência dos filhos de Cersei para Robert, quem diria que alguém poderia questionar a ascendência de Robin quando o menino crescesse? Petyr conheceu Jon Arryn quando ele era um homem muito mais jovem. Robert e Ned Stark o conheceram enquanto cresciam. Quando Robin começou a crescer e seu corpo começou a se desenvolver, ficaria dolorosamente claro que o garoto não se parecia em nada com Jon. Nem perto. Seria apenas uma questão de tempo até que 2 mais 2 fossem somados por olhos e mentes aguçados o suficiente para saber que o verdadeiro pai era Lord Baelise. Então, como vocês podem ver, meus lords, a evidência está lá. Se vocês quiserem mais provas, tenho certeza de que Varys pode encontrar mais com seus passarinhos, caso precisemos de mais delas, respondeu Naruto com os membros do pequeno conselho assentindo. Isso é muito bom, mas apresentar essa evidência ao público em geral, muito menos levar essa informação aos lordes do Vale, será outra questão completamente diferente. Mesmo se pudéssemos fornecer mais provas para dar aos lordes do Vale, essa Lysa Arryn está claramente fora de si. Eu sei uma coisa ou duas sobre mulheres loucas. Nunca dê poder a elas ou deixe que elas o usem. Mas se elas o tiverem, você precisa tirar esse poder, mas garantir que elas não consigam dar um último golpe antes que as coisas vão por água abaixo, comentou Davos, sabendo que Lysa seria um animal selvagem encurralado se encurralado em um canto. E um animal preso é o animal mais perigoso que existe. Especialmente se ele for louco o suficiente para fazer algo perigoso e igualmente estúpido para matar seus inimigos. É por isso que proponho uma ideia, se você estiver interessado. Ofereceu Naruto com o pequeno conselho ouvindo. O que você tinha em mente? Perguntou Ned,
já que não queria que sua esposa sofresse sabendo que sua própria irmã havia enlouquecido e feito algo indizível que envergonhava o nome Tully como um todo. Eu me ofereço a Lisa Arryn e me torno seu prisioneiro, disse Naruto enquanto o grupo ao redor dele parecia chocado. O quê? Por que você faria isso? Perguntou da voz depois que o choque passou, assim como aconteceu com todos os outros. Eu concordo. Entregar-se só faz com que a posição dela se torne mais forte e faça os outros acreditarem que os crimes cometidos por Lord Baelis não são verdadeiros, disse Ren enquanto Naruto acenava com a mão na frente dele para acalmar os dois homens. Não se eu me oferecer para me render voluntariamente a ela, sob a condição de que um julgamento seja realizado diante dela, de Robin e dos Lordes do Vale, respondeu Naruto, com um pequeno conselho. Ainda não convencido. Ela pode simplesmente mandar executar você na hora e inventar qualquer alegação após sua morte. Não que ela possa matá-lo, é claro, se os poderes que vi servirem de referência, rebateu Tyrion. Verdade, mas posso adoçar o acordo afirmando que desejo fazer uma confissão completa e quero ter minhas palavras registradas para que tudo seja legítimo. Se não houver registro real da minha confissão durante um julgamento, então podemos concluir que não houve nenhum, e Lisa Arryn é uma mulher em desonra à casa Arryn. Ela envergonhará a casa em que se casou, a casa em que nasceu, e pela posição legal atual, seu filho herdará essa vergonha simplesmente por ser filho da mulher. Lisa Arryn não ousará permitir que tal coisa aconteça e concordará em ter o que eu disser registrado no meu julgamento. E sim, estou bem ciente de que ela vai me querer morto, não importa o que eu diga ou faça, respondeu Naruto calmamente enquanto ele continuava a explicar as coisas para eles. É uma atitude corajosa, com certeza. A única fraqueza de Lisa aqui, apesar do nível profundo de sua própria loucura, é o jovem Robin. Ela não ousaria arriscar a mancha de desonra causada por ela mesma nisso para passar para ele se um julgamento não fosse honrado quando solicitado. Poderia funcionar, ofereceu Tyrion otimista. Ainda há a questão de convencer os Lordes do Vale neste julgamento da infidelidade de Lisa com Lord Baelis. Sem mencionar que Lady Lisa ordenará sua morte antes que você possa fornecer provas por trás de suas palavras, grande sábio. Ela ou o garoto interromperão você na primeira chance que tiverem e exigirão sua cabeça pelo que chamarão de mentiras, rebateu Davos com preocupação. Os Lordes do Vale vão querer ouvir minhas palavras antes de fazer qualquer tentativa de acabar com minha vida, apesar do que Lady Lisa pensa. Sua própria loucura e ações os farão questionar ainda mais a capacidade da mulher de governar o Vale. Quanto aos Cavaleiros do Vale, eles vão querer saber a verdade também, já que sua honra como cavaleiros vai querer que eles saibam se quem eles servem é de fato o governante legítimo que eles foram. Espada por seus lordes para servir. Uma vez que a verdade seja revelada, o poder de Lisa Arryn e o poder de Robin a essa altura não existirão mais, respondeu Naruto com Ned franzindo a testa. Um Arryn sempre governou o Vale. Sem um herdeiro, os Lordes do Vale lutarão entre si. Será uma confusão sangrenta, observou Ned severamente. Você poderia mandar Sansa ou Arya para lá, ofereceu Naruto, com Ned parecendo surpreso. Arya ou Sansa no Vale, questionou Ned, confuso. Pense nisso. Lisa se casou com alguém da casa e, portanto, está ligada a ela em certo sentido. Como tal, um Tully tem o direito de governá-la tanto quanto um Arryn. Independentemente se o dito Tully foi infiel ao marido, alguém relacionado a ela, ou com sangue Tully do seu lado da família, poderia governar o Vale. Robb tem o norte, Jon não pode porque ele não tem sangue Tully, Brandon e Rickon estão mais interessados em ficar no norte por enquanto. Não acho que Sansa ou Arya se importarão. Sansa pode aprender a governar o Vale e talvez encontrar um bom cavaleiro lá para se casar. Arya também pode ir e aprender a lutar, já que ela sempre foi como sua tia Lyanna e queria usar uma espada. Nós dois sabemos que alguns dos melhores lutadores de espadas em todos os 7 reinos são do Vale e do Norte. Além disso, pode ser uma ótima maneira de ajudá-los a crescer e ver mais do mundo ao redor deles, ofereceu Naruto com Ned pensando sobre isso. Ele tem razão, Lorde Regente, disse Varys enquanto Ned o encarava de leve. Acho que Arya é a melhor escolha, Lorde Regente. Sansa estava ansiosa para passar um tempo no sul e com minha avó,
acrescentou Marjorie enquanto se sentava ao lado do marido Henry. Estou inclinado a concordar com você, minha senhora. Vou falar com minha filha sobre ver o vale e possivelmente aprender as habilidades necessárias lá. Desde que as coisas dentro do vale possam ser resolvidas de uma maneira semi-pacífica, disse Ned calmamente, mas estava se perguntando se Arya realmente aproveitaria o vale como Sansa aproveitaria-o. Rite. Só o tempo diria. Essa cidade de Meeren, você pensaria que eles fariam a coisa certa e se renderiam com alguma dignidade, comentou Daenerys ao ver os sábios mestres de Meeren observando-os atrás de seus muros. Com escravos também olhando para eles com curiosidade. Eles não conhecem Khaleesi melhor. Ninguém jamais teve coragem, muito menos um exército capaz de marchar sobre as grandes cidades de Essos e conquistá-las. Assim como Carter e Yunkai, eles não acreditam que sejam alcançáveis além de seus muros, respondeu Jorah enquanto via que a cidade era de longe a maior entre as três que Daenerys havia conquistado. Até agora, comentou Naruto enquanto olhava para a cidade gigante e a pirâmide que eles fizeram com sangue, suor, lágrimas e corpos dos escravos usados para construí-la. Mesmo agora, Naruto apostaria que ainda havia alguns ossos de escravos mortos na estrutura, dos dias em que ela foi construída, que ainda não haviam sido encontrados. Até agora. As catapultas estão prontas, questionou Daenerys com Jorah assentindo. Pronto para atirar ao seu comando, respondeu Jorah, percebendo que o que ela planejava atirar na cidade causaria muito mais dano do que pedras. Espere até que Daenerys diga o que tem a dizer e dê a ordem. Nada causa um impacto melhor em um discurso como o dela do que o que está carregado nas catapultas para transmitir a mensagem, disse Naruto a Verme Cinzento, que assentiu antes de dar a ordem aos outros que armavam as catapultas. Eu sou Daenerys Targaryen Sorborne. Seus mestres têm mentiras sobre mim para você, ou eles não lhe contaram nada. Não importa. Não tenho nada a dizer a eles. Falo apenas com você. Primeiro, fui para Astapor. Aqueles que eram escravos em Astapor, agora estão atrás de mim, livres. Depois, fui para Yunkai. Aqueles que eram escravos em Yunkai, agora estão atrás de mim, livres. Agora vim para Meeren. Não sou sua inimiga. Seu inimigo está ao seu lado. Seu inimigo rouba e assassina seus filhos. Seu inimigo não tem nada para você além de correntes, sofrimento e comandos. Eu não lhe trago comandos. Eu lhe trago uma escolha. E trago a seus inimigos o que eles merecem, disse Daenerys em Valerian antes de olhar para Naruto e assentir. Todas as catapultas, avancem! Ordenou Naruto antes de gesticular para que empurrassem as armas de cerco para mais perto das paredes antes que estivessem no alcance adequado de tiro. Fogo! Ordenou Daenerys e as catapultas dispararam uma após a outra. Mas não eram pedras, corpos ou matéria fecal que possivelmente espalhariam uma praga dentro da cidade. Não. O que as catapultas dispararam foi algo muito diferente. Algo muito mais potente, deixando um impacto muito mais forte. Eram os colares dos escravos libertos. Era uma declaração de impacto sobre os antigos escravos de Yunkai, que tiveram seus colares de escravo removidos. Mais ainda para os escravos de Meeren. Para eles, esses escravos não eram mais escravos. Eles eram livres. Livres para escolher. Livres para viver sem medo do chicote que deixaria cicatrizes em sua pele quando nas mãos dos sábios mestres. Para esses escravos de Meeren, era uma mensagem que todos ouviram alto e claro sobre a intenção por trás do exército aqui. Também estava claro para todos os donos de escravos, e diferentemente dos escravos, eles não gostaram da mensagem enviada quando a conclusão sobre o que a mensagem era exatamente foi processada. Este exército estava aqui para libertar escravos e matar os sábios mestres de Meeren, como havia feito em Yunkai. Ao norte do muro em outro lugar, então. Vocês todos concordaram com o que estou oferecendo? Ou vocês vão ficar aqui para se tornarem os peões e marionetes mortos-vivos dos caminhantes brancos? Perguntou Naruto quando ele entrou na tenda de Mance Raider com os outros selvagens que ele confiava que estavam esperando por ele. Nós conversamos sobre isso. Não gostamos, dado nosso próprio orgulho na questão de dobrar os joelhos aos lordes ao sul daqui.
Mas eu prometi a essas pessoas uma chance de viver sem medo dos caminhantes brancos vindo atrás delas. Eu não posso abandoná-las. Eu não vou trair a confiança que elas têm em mim, respondeu Mance enquanto Naruto assentia. Eu entendo. Quando faço promessas às pessoas, eu as cumpro. É meu jeito como sábio. Minha honra está em jogo quando faço isso. Se eu não honrar minhas promessas quando as faço, estou basicamente dizendo que sou um saco de merda indigno de confiança. Quem aqui gostaria de ser chamado ou mesmo se considerar uma coisa dessas pelos outros? Disse Naruto com os selvagens na sala, entendendo do que ele estava falando. Se concordarmos em fazer isso, quero sua promessa como sábio dos 7 reinos de que o povo livre não será prejudicado pela patrulha da noite, ou pelos lordes que governam ao sul daqui, disse Mance. Enquanto Naruto assentiu. Eu faço e farei essa promessa a você. Mas por que você está falando como se não fosse se juntar a eles? Questionou Naruto com uma carranca. Porque enquanto eu estiver vivo, a patrulha da noite vai me caçar no momento em que eu passar pela muralha, e descontar no povo livre. Eu não vou permitir isso, respondeu Mance enquanto os outros selvagens na tenda não gostavam da ideia de deixar Mance para trás. Mance, você não deve nada àqueles corvos! Exclamou Tormund rapidamente enquanto Mance levantava a mão. Quando você se torna um corvo, você faz um juramento para impedir que as pessoas deste lado da muralha passem. Eu quebrei esse juramento quando me juntei ao povo livre. A única maneira dos corvos tolerarem sua existência sobre a muralha é comigo aqui ou comigo morto. Não há uma terceira opção, respondeu Mance enquanto Naruto fazia um barulho. Isso não é totalmente preciso. Eu sei que há uma terceira opção disponível, mas não tenho certeza se ela deveria ser usada para lhe dar uma necessária nova chance, disse Naruto com Mance e os outros olhando para ele. O que você quer dizer? Perguntou Mance curiosamente, suspirando. Ah, uma técnica especial que eu conheço. Uma habilidade ou poder que eu posso usar se você quiser. Um que eu posso usar, onde após sua morte, com uma janela de algumas horas, eu posso trazê-lo de volta à vida, e assim removê-lo de seu juramento, respondeu Naruto com Mance e os selvagens na sala parecendo chocados com isso. Essa é sua resposta aqui? E transformá-lo em um Victim morto-vivo? Ou possivelmente até mesmo em um daqueles malditos caminhantes brancos, exigiu Tormund com Naruto balançando a cabeça. Nada disso. Esse poder captura a alma logo após ela deixar o corpo e a coloca de volta no corpo, respondeu Naruto enquanto Tormund não parecia convencido. E o que acontece se os corvos arrancarem a cabeça dele? Perguntou outro selvagem, pois sabia que a patrulha da noite também fazia isso. O poder que eu usaria também repara o corpo de todos e quaisquer ferimentos sofridos antes e no momento da morte. Perder a cabeça incluído, respondeu Naruto com Mance sorrindo para ele. Então eu morro nas mãos dos corvos, pago minha dívida por quebrar meu juramento, e você me traz de volta a vida com seu poder. Eu basicamente tenho um novo começo, concluiu Mance com Naruto assentindo. Vocês concordam em prosseguir com isso depois que eu levar os outros para a Pedra do Dragão? Perguntou Naruto. Enquanto Mance olhava para os outros na tenda e os via concordando. Eu não gosto da ideia de Mance morrer. Especialmente nas mãos de um Crow, mas se você puder garantir seu retorno, e não como um Victim morto-vivo. Eu digo, vá em frente, disse Tormund com os outros concordando. Bom. E eu quero que todos vocês saibam que isso é algo único. Eu não vou sair por aí trazendo as pessoas de volta à vida desse jeito. O preço de eu usar esse poder me custa um pedaço da minha própria força vital. Então eu estou desistindo de um pedaço da minha vida para que Mance possa viver novamente. Depois que ele for morto, respondeu Naruto enquanto os via parecendo ainda mais chocado. Você realmente deve ter fé em mim para abrir mão de um pedaço da sua vida para que eu possa manter a minha, comentou Mance enquanto Naruto assentiu. Eu tenho fé na sua habilidade de liderá-los. Você se importa com o povo livre. Eu vejo isso em seus olhos. É isso que um líder faz. É isso que um líder deve fazer. É por isso que você e o povo livre viverão em Dragonstone com aqueles que já estão lá.
Levará tempo, esforço e um pouco de paciência da sua parte, mas eu sei que você pode fazer isso funcionar. Ser um bom líder significa saber quando dar e receber. Eu sei que você fará escolhas inteligentes, respondeu Naruto antes de estender a mão para Mance. E o homem pegou. Temos um acordo. Quando vocês podem começar o processo de preparar as pessoas para se mudarem para a Pedra do Dragão? Perguntou o Mance com Naruto sorrindo por trás de sua máscara depois que eles se soltaram. Eu já estava fazendo isso antes do nosso primeiro encontro. Cada assentamento de povo livre já foi visitado por mim e as pessoas são marcadas pelos selos que eu secretamente coloquei nelas. Os selos são temporários para um transporte único para Dragonstone, então, uma vez lá, todos os selos terão desaparecido. Eles ficarão desorientados e provavelmente vomitarão logo após chegarem, mas acho que vale a pena o esforço para conseguir um clima mais seguro, mais quente e melhor no geral, disse Naruto com Mance soltando uma risada divertida. Eles já vomitam o suficiente da comida que tem que comer aqui além do muro para sobreviver. Acho que eles conseguem lidar com isso por um motivo muito melhor, comentou Mance calmamente. Concordo. Vou consertar sua morte e voltar a viver. Primeiro, se o povo livre não te vir na ilha depois que eles virem, bem, posso imaginar que as coisas vão ficar feias, disse Naruto com Mance assentindo, já que ele passou 20 anos fazendo o povo livre se unir sob ele. Sem ele mantendo todos os clãs juntos, as coisas iriam para o inferno muito rápido, e sem dúvida todo o povo livre estaria morto dentro de um ano. De um jeito ou de outro. E Mance não queria que isso acontecesse. Estou pronto. Vamos, perguntou o Mance enquanto se levantava de seu assento na tenda. Pode ser. Não se preocupem com os caminhantes brancos enquanto estivermos fora. Tenho um selo em volta deste acampamento e dos outros que visitei por quilômetros para disparar se os caminhantes brancos e seu exército Vitus cruzarem. Se o fizerem, os selos serão ativados, e todos vocês aqui serão instantaneamente transportados para a Pedra do Dragão, acrescentou Naruto aos outros antes de sair da tenda com Mance. Não sei se devo ficar feliz por ele ter nos marcado ou ficar bravo porque ele fez isso e eu nunca vi isso acontecer, comentou Tormund ao ver que sua mão direita tinha os selos que Naruto havia mencionado. Considerando quão longe ele vai nos dar uma vida ao sul da muralha, eu diria que seria a primeira opção, disse uma selvagem com longos cabelos castanho-avermelhados. Ela está certa, Tormund. E se o que ele disse for verdade, o sábio está abrindo mão de um pedaço de sua própria energia vital para ajudar a trazer Mance de volta à vida depois que os corvos fizerem sua coisa sem se tornar um Vig. Isso não pode ser ruim na minha cabeça, disse outro selvagem com cicatrizes e piercings ósseos no rosto. Agora tudo o que podiam fazer era esperar. Essa cidade de Meeren estava escuro quando eles entraram na cidade por um cano de drenagem secreto sob a base rochosa. Foi durante o tempo de Naruto em liquidar os segundos filhos que ele conseguiu extrair informações sobre essa pequena passagem escondida para Meeren. Aparentemente, os segundos filhos a usaram para entrar em Meeren quando os mestres sábios precisavam que alguns deles estivessem na cidade discretamente, ou se os mercenários quisessem entrar no local para provar os vários escravos tarde da noite sem fazer barulho no portão da frente. Nenhum dos mestres sábios jamais considerou que essa informação seria revelada a um possível inimigo e se tornaria um grande risco para sua segurança. Mas o que esperar de pessoas tão acostumadas a empunhar o chicote e sentir uma sensação de superioridade por mais de 2 séculos? Normalmente, Naruto poderia facilmente ter usado Kamui para entrar na cidade, mas depois de falar com Daenerys sobre o plano geral, eles sentiram que um plano mais influente era necessário para motivar os escravos dentro dos muros de Meeren a se voltarem contra seus mestres. Ao fazer os Imaculados se esgueirarem junto com alguns bravos ex-escravos de Yunkai, os escravos dentro da cidade se levantariam contra os sábios mestres e ficariam livres dos chicotes e correntes aos quais estavam presos desde o nascimento. Completando o círculo que Naruto havia chamado. Ele sentiu que era
Apropriado que os escravos matassem os wise masters para saborear a liberdade. Liberdade não é livre. Até mesmo um escravo deve pagar o preço. Seja por sua morte ou pela morte de seu dono. Sangue é derramado. Seja um escravo ou mestre é irrelevante. É tudo sobre quem está disposto a pagar o preço para ser livre. O escravo matando o mestre ou o mestre matando o escravo por sua rebelião. De qualquer forma, o escravo é libertado de servir ao mestre. Essas foram as palavras de Naruto. Palavras dolorosas, com certeza. Daenerys estava, é claro, com medo do fato de que os escravos dentro de Meereen poderiam morrer se o que Meereen tinha como exército lutasse contra eles. Esta era estritamente uma missão secreta, como Naruto havia chamado. Uma grande aposta para Daenerys em termos de enviar um pequeno punhado de seus homens para a cidade. Tudo para causar a revolta necessária contra os mestres sábios pelos escravos antes que eles a deixassem entrar na cidade. Se fossem pegos, o grupo seria torturado, morto e, finalmente, desfilado como se fossem troféus ou exemplos a serem feitos contra a oposição aos mestres sábios. Mas a recompensa foi igualmente grande. Com os wise masters removidos do poder, o povo recém-libertado de Meereen abriria a cidade e a receberia de braços abertos. Uma rainha de Essos e Meereen, da qual ela governaria por um tempo antes de seguir para Westeros para reivindicar o trono de ferro. Naruto, é claro, sentiu que a coisa feia deveria ser removida quando ela se tornasse rainha de Westeros, mas essa era sua opinião, e o que quer que Daenerys fizesse era a escolha dela. Lembre-se, fique nas sombras o tempo todo como eu te ensinei. Não faça movimentos ou barulhos bruscos. E não lute contra nenhum guarda a menos que não tenha escolha. Você não está lá para lutar, mas para armar aqueles que lutarão, e tornar as coisas mais fáceis para sua graça tomar a cidade, sussurrou Naruto enquanto silenciosamente erguia a grade para o capitão-chefe Imaculado Verme Cinzento com vários de seus irmãos de armas e ex-escravos, todos disfarçados de escravos. Naruto odiava colocar as coleiras neles e pediu desculpas por isso, pois sabia o quanto eles odiavam essas coisas. Na verdade, Naruto havia dito que, quando isso acabasse, eles colocariam tudo em uma pilha e ateariam fogo na pilha grande o suficiente para todos em Essos verem. Entendo, sussurrou o Verme Cinzento, sabendo que a descrição era necessária aqui. Usar uma espada, lança ou faca para matar alguém acontecia muito mais tarde, à noite. Vejo vocês em breve. Sussurrou Naruto antes de fechar o portão silenciosamente depois que todos entraram. Com Daenerys, algum tempo depois, você acha que eles conseguiram alcançar os muitos escravos dentro da cidade? Perguntou Daenerys ao ver que Naruto havia retornado após relatar seus esforços para levar os homens para a cidade sem serem detectados. Tenho certeza disso. Está quieto na cidade. Todos estão dormindo. Os mestres sábios não têm ideia do que está acontecendo agora. Amanhã, vocês terão a cidade, e os escravos dentro dela não serão mais escravos. Mas sim seus súditos leais, respondeu Naruto com Daenerys sorrindo antes de franzir a testa novamente. Eu ainda temo pela segurança deles. E dos escravos. O sábio mestre não se tornou um sábio mestre simplesmente por ter nascido em tal vida, comentou Daenerys enquanto Naruto sorria para ela, embora ela não percebesse. Na verdade, a maioria deles nasce assim. Eles não sabem o que significa trabalhar um dia na vida. É por isso que eles têm tantos escravos para servi-los de pés e mãos. Por que fazer algo que você acredita ser inútil fazer sozinho quando você pode ter outra pessoa fazendo isso por você? Os escravos fazem a comida deles. Trazem a bebida deles. Limpam a bunda deles. Se esses chamados mestres sábios tivessem uma palavra a dizer, esses escravos até fariam toda a respiração por eles enquanto eles apenas sentavam em suas cadeiras confortáveis sem fazer absolutamente nada além de latir ordens. Os mestres sábios fazem com que todos que eles consideram abaixo deles se sintam humildes. Eles forçam
todas essas pessoas à escravidão porque não há mais nada que eles possam fazer. Esses mestres sábios não têm habilidades, nem cérebros e, o mais importante, nenhum instinto de sobrevivência. Tire suas riquezas, seus servos, escravos e a chamada autoridade sobre os outros antes de expulsá-los da cidade. O que você acha que aconteceria em 1 hora? Disse Naruto com Daenerys pensando em suas palavras. Eles estariam mortos, respondeu Daenerys enquanto Naruto assentiu. Exatamente. Tire o que os torna fortes e o que você tem é uma forma patética de vida humana, disse Naruto com Daenerys assentindo. Eles ainda têm guardas. Homens treinados para protegê-los, rebateu Daenerys com Naruto zombando. Por favor. Um membro dos seus Imaculados vale mais do que todos os guardas que esses mestres sábios têm sob seu comando. Sem mencionar que há mais escravos em Meereen do que donos de escravos. Tudo o que é necessário agora é que esses escravos vejam isso e tenham os meios. Se não o desejo, de quebrar suas correntes quando tiverem a oportunidade, respondeu Naruto, ao ver Daenerys assentir e parecer mais confiante sobre o assunto. E logo, ela tinha todo o direito de estar confiante. Sem que os sábios mestres soubessem até o início da manhã, Meereen havia caído nas mãos dos escravos que eles possuíam naquela mesma noite. Cidade de Meereen, o dia seguinte, ó. Povo te ama, Khaleesi, comentou Jorah enquanto os antigos escravos de Meereen a chamavam de mãe em sua própria língua e desejavam abraçar a mulher que havia quebrado suas correntes. Concordo. Quem disse que é melhor ser temido do que amado era claramente um idiota, acrescentou Naruto enquanto olhava para as pessoas ao seu redor e notou que os sábios mestres estavam em um grupo separado. Mas ainda perceptível, e cercados pelos Imaculados. Eu não poderia concordar mais. Mas também sinto que posso ser os dois aqui, comentou Daenerys antes de sinalizar para Verme Cinzento começar o que ela havia conversado com ele sobre o destino dos sábios mestres quando Meereen fosse levada. Khaleesi, perguntou Jorah ao ver os sábios mestres sendo levados embora. Todas aquelas pobres crianças e escravos que foram crucificados em vários postos no caminho para cá, Sor Jorah. Você disse que eram mais de 100, correto? Como um aviso para qualquer um que ameaçasse o governo dos sábios. Mestres sobre Essos? Usarei este método, mas contra todos aqueles que ameaçariam o povo liberto de Meereen e Yunkai com a crença de que a escravidão neste mundo é tolerada. Como a nova rainha de Essos e futura rainha de Westeros, não tolerarei tais coisas, respondeu Daenerys firmemente enquanto os sábios mestres eram crucificados vivos, um por um, nos postos onde escravos e crianças haviam sido colocados para todos verem. Khaleesi, eu te apoiarei. Não importa o que aconteça. Mas para o bem do governo, às vezes é melhor responder à injustiça com misericórdia, ofereceu Jorah. Sabendo que nem todos aprovariam que os Wise e Masters morressem dessa forma. Alguns podem até pensar que Daenerys não é apta a governar por uma medida tão severa. Às vezes é Sor Jorah. Às vezes. Mas não desta vez. Onde estava a misericórdia para aquelas pobres pessoas inocentes que os mestres sábios mataram nestes postos pelos quais passamos no caminho para cá? Aqueles que eles escravizaram? Humilhados todos os dias desde que usaram aquelas coleiras de escravos? Forçados a fazer suas ordens e construir esta cidade contra sua vontade? Não. Eu responderei à injustiça com justiça, declarou Daenerys enquanto observava o mestre sábio sendo crucificado em cada posto e não tinha arrependimentos em seus olhos. Ela não está errada. Como as coisas teriam sido diferentes? Se o velho tivesse batido o pé em Konoha em relação a mim quando eu estava crescendo em Konoha antes? Em vez de simplesmente deixá-los pisar nele depois de se tornar Hokage e eu por extensão, ele deveria ter colocado sua própria bota na garganta deles, pensou Naruto enquanto se lembrava de como Konoha achava que o velho era um molenga quando se tratava de administrar a vila. Foi só mais tarde, quando Naruto descobriu a verdade e desafiou Hiruzen, que as pessoas perceberam que não conseguiriam o que queriam com nenhum deles. Foi logo depois que Itachi matou seu clã, exceto Sasuke.
Muitos da vila pensaram em culpar Naruto por Itachi ter ficado psicopata, alegando que a raposa de alguma forma sussurrou no ouvido do Uchiha e fez o prodígio enlouquecer matando o clã. Então eles decidiram atacar Naruto na semana em que o velho Hokage foi ao Daimyo do Fogo na capital para explicar a situação ao homem. Naruto foi torturado a semana inteira no meio da praça da vila. Ele foi escondido pelas crianças e simpatizantes via genjutsu por alguns dos usuários mais habilidosos de Konoha que o odiavam. Eles o torturavam à noite para manter as suspeitas e sua crueldade longe da geração mais jovem. Mas, ao mesmo tempo, todos o deixavam sozinho durante o dia e o deixavam com fome durante esse tempo. O que eles não sabiam era que no momento em que o abuso dele começou, o selo enfraqueceria ainda mais a cada ataque. Cada golpe, soco, facada, envenenamento à noite e o dia passado passando fome em seu corpo, o selo enfraqueceu. Até que finalmente, Kyuubi deixou seu descontentamento conhecido pela população de Konoha na última noite antes do Sandaime ser esperado para retornar. Eles tinham acabado de usar seu corpo como alvo de prática com suas armas e jutsus, dizendo a ele que se ele contasse ao Hokage sobre isso no retorno do velho, eles o acabariam, e o Sandaime não faria nada porque o povo se revoltaria. Como o velho era muito fraco, muito bondoso e muito impotente para impedir que toda a vila que ele amava fizesse o que eles queriam com o demônio saco de pancadas da vila. Àquela altura, Kurama havia possuído o corpo de Naruto, sorriu por trás do rosto ensanguentado do garoto, riu uma risada cruel e sombria, e liberou sua fúria sobre as massas assustadas que estavam lá. Civis e shinobi foram massacrados. 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 Todas as palavras que alguém poderia pensar para descrever um grande grupo de pessoas morrendo mortes dolorosas e horríveis foram melhor usadas para ilustrar esse momento no tempo. Quando Hiruzen retornou à vila naquela manhã com pressa após sentir o poder do Biju, ele viu a montanha de cadáveres deixados para trás pelo Jinchuriki possuído com o dito Jinchuriki no topo da montanha de carne com olhos azuis frios reservados para veteranos de guerra. O garoto de cabelos loiros estava cercado por todos os lados por shinobi de Konoha, armados com armas, mas não atacaram. Provavelmente porque eles temiam causar outro ataque de Naruto. Quando Hiruzen exigiu uma explicação, Naruto deu a ele uma em uma voz fria e escura sobre os ataques, a tortura que ele suportou durante toda a semana, e como o Biju em seu estômago lhe contou tudo antes de possuir seu recipiente para ensinar aqueles humanos miseráveis o que significa desafiar algo mais forte do que eles. Hiruzen tentou justificar a raiva deles, dizendo que eram idiotas cegos e cheios de ódio, que não sabiam de nada. Mas sua explicação para os crimes da vila foi finalmente silenciada pela intenção assassina de Naruto e Kurama para fazer o velho acordar. Naruto disse a ele como as pessoas não se importavam com a verdade. Eles já sabiam a verdade sobre quem eram seus pais há muito tempo. Eles admitiram isso a ele na terceira noite de sua tortura. Como eles sabiam que ele não era a raposa, mas o recipiente, o diretor, a prisão, o protetor designado para manter os Biju sob controle. Eles se importavam? Não. Eles achavam que estava tudo bem machucar o filho de seu herói. Eles tinham que machucar alguém, então quem melhor? Certamente não eles mesmos. E certamente não seus próprios amigos ou entes queridos que ainda tinham. E quem iria pará-los? Os shinobi da vila? Mais da metade deles estava do lado da vila que odiava o garoto. Os chefes de clã? Eles tinham seus próprios problemas para lidar, então assumir a bagagem extra de proteger os Jinchuriki da vila era demais para eles. O Hokage? Para eles, o Hokage era um velho gentil que não tinha coragem ou cérebro para ver a verdade, muito menos para impedi-los de fazer o que quisessem com Naruto. Então Naruto deu um ultimato ao velho. Ou ele colocava essa vila na linha e colocava o pé na garganta de Konoha em termos de mostrar autoridade sobre eles ou o próprio Naruto libertaria o Biju do selo e deixaria a raposa obter sua tão desejada vingança.
mesmo que isso significasse que o próprio garoto morresse no processo. Naruto não tinha medo de morrer. Tais medos foram literalmente espancados e torturados para fora dele. Inferno, Naruto riria na cara da morte, dizendo por que demorou tanto, e até mesmo iria tão longe a ponto de socar aquela mesma divindade se isso significasse irritar a entidade apenas para acelerar as coisas mais rápido. Não vendo alternativa às exigências de Naruto e engolindo a pílula amarga que é a realidade em relação à situação, o Sandaime Hokage concordou em fazer o que o garoto exigia dele. E relutantemente, Hiruzen mais tarde admitiria em seu leito de morte para Jiraiya que fazer isso foi a melhor decisão que ele havia tomado desde que saiu da aposentadoria como Hokage. Uma vez que Hiruzen mostrou mais uma autoridade militar em relação à população de Konoha sobre sua abordagem gentil de avô, a vila se tornou mais forte. As pessoas não mais choramingavam ou reclamavam sobre as menores e mais estúpidas coisas na crença de que o Hokage cuidaria disso. Os shinobi da vila não eram mais fracos ou covardes diante das pessoas que protestavam contra a mudança na estrutura do governo. Os conselheiros shinobi Koharu e Omura foram colocados em seus lugares, apesar de seus próprios protestos óbvios quando se tratava de não punir Naruto por suas ações, apesar de quão justificadas elas eram em primeiro lugar. Para eles, o Jinchuriki deveria ser moldado em uma arma, e tinha que ser quebrado de todas as coisas que o tornavam humano antes de ser transformado em um. Seus protestos foram silenciados violentamente quando Hiruzen os espancou até sangrar em seu escritório e os jogou para fora da porta, literalmente, no corredor. O Sandaime ordenou que seu ambus levasse para Ibiki Anko para interrogatório imediato e não escondesse nada, mesmo que isso significasse que os métodos usados matariam seus antigos companheiros de equipe. Quanto a Danzo, o homem estava acamado com seus olhos Sharingan colhidos e braço Mokuton quando Hiruzen invadiu seu local de residência com um exército de shinobi de Konoha. Os Roatnino ao redor do complexo foram massacrados e Hiruzen não estava com humor para lidar com um homem surpreso que já foi seu rival. Omura e Koharu confessaram muito a Ibiki Anko antes de suas mortes, até mesmo o plano que Danzo havia inventado para usar os olhos do clã Uchiha após o golpe fracassado para ser exercido por ele para controlar a Kyuubi caso ela se libertasse ou seu recipiente realizasse um ataque violento como ele fez após a tortura do garoto. Uma tortura que Danzo também havia planejado com seu shinobi, fornecendo genjutsu para manter o garoto longe dos olhos dos outros para que ele se sentisse desamparado enquanto morria de fome lentamente até quase a morte durante o dia. Danzo tentou, é claro, simplesmente falar com Hiruzen, justificar suas ações, e principalmente fez isso para ganhar tempo. Usar o único olho em sua cabeça para fazer o Sandaime deixá-lo ir infelizmente para ele, o velho Hokage não lhe daria a chance devido a Kunai apunhalá-lo, e prosseguiu para pegar a espada de um capitão Ambu próximo para cortar o braço mutante do corpo do falcão de guerra. Danzo teria todos os seus segredos sujos revelados logo depois disso antes de ser passado a espada pelo próprio Hiruzen. Danzo, é claro, chamou Hiruzen de tolo por não seguir o caminho escuro que ele seguiu, mas Hiruzen rebateu dizendo que o caminho que Danzo trilhou era um onde o próprio inferno abriria um nível totalmente novo só para pessoas como ele. E Hiruzen não queria mais viver ali depois de morto. Konoha prosperou, Naruto se tornou mais forte, e as pessoas não o estavam mais evitando pelo que ele tinha. Não a geração mais jovem, pelo menos, depois que eles foram devidamente educados em sala de aula. Sobre o que é um Jinchuriki e o que significa ser um. Seus antigos inimigos, todos os que prosperaram sob Hiruzen sendo fracos, estavam no lado receptor de sua renovada vontade do fogo, e foram massacrados sem piedade quando chegou a hora de enfrentá-los. Ele trouxe de volta Jiraiya, Tsunade, os fez treinar Naruto para se tornar forte, e fazer Konoha forte novamente. Todos os aspectos negativos da vida de Naruto que poderiam ter acontecido com ele se não fosse por essa mudança de eventos falharam em acontecer. Mas essa é uma história para outra ocasião e no passado. Agora Naruto tinha que focar no futuro. Um futuro preparando Daenerys Targaryen para governar Essos e depois, Westeros.
Amado pelo povo. Temido pelos seus inimigos, comentou Jora. Lema da casa interessante. Mas eficaz mesmo assim, acrescentou Naruto com diversão na voz. Será o lema que seguirá minha linhagem até o fim dos tempos, disse Daenerys, enquanto olhava para as pessoas, sorrindo para elas, olhando para cada uma delas com amor nos olhos. Viva o amor da Rainha Dragão, acrescentou Naruto só porque podia e parecia certo dizer. E que ela reine por muito tempo, concluiu Jora. As terras de Essos foram conquistadas e governadas pela Mãe dos Dragões, ou como ela seria chamada mais tarde, a Rainha Dragão. E nos anos seguintes, Westeros logo teria o mesmo destino. A.M.Y.A.Y. Mais um capítulo. Espero que tenham gostado. Estamos chegando ao fim das coisas com esta fic. Sim, eu sei, demorou muito, mas o fim está próximo. Ou o próximo capítulo ou o capítulo seguinte. Não tenho certeza. O ponto é que estamos chegando ao fim. Assim que esta fic estiver pronta, vou começar a trabalhar nas minhas outras fics. Elas estão muito atrasadas para uma atualização, mas não posso trabalhar nelas até que esta esteja pronta. Até a próxima. Paz.